E obrigado a esse louvor ungido aí do Lucas e a equipe, que coisa boa. Eu quero convidá-los à palavra de Deus, quero seguir no tema da semana passada, Mateus capítulo 18 e o versículo 11. Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Querido, semana passada eu conversei com vocês, ministramos sobre esse tema, falamos da importância para entendermos esse texto que é muito vasto, que é muito amplo. Nós precisamos fazer aquelas 4 perguntas, não é? Quem veio? Quem veio salvar? E a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta, o que veio salvar? Terceira pergunta, quem se perdeu e o que se perdeu? Com base nessas perguntas, quando nós conseguimos obter as respostas dessas perguntas, então nós temos o clareamento do texto. Nós temos o discernimento do texto para as nossas vidas. Falei com vocês sobre a primeira pergunta e a segunda pergunta na semana passada. Também disse a vocês que prontamente o Senhor Jesus, quando lemos o texto, ele se dispôs, que isso é algo extraordinário. O Filho do Homem prontamente, ele quis vir morrer por você, não foi obrigado, isso não foi imposto a ele, ele prontamente decidiu vir. Ele nos amou de uma maneira inigualável e veio morrer por nós. Não foi obrigado, porque não tinha um outro que viesse, não tinha um outro qualificado como ele. Somente ele tinha a qualificação para morrer por nós e nos salvar. Todos os cordeiros antes desse Cordeiro de Deus tinham manchas. Mesmo aqueles que aparentemente não tinham manchas, não tinham defeitos. Todos os cordeiros antes desse tinham algum tipo de imperfeição, de algum defeito, embora no modelo da lei pareciam ser ideal e perfeitos, mas não o eram, porque o máximo que o sangue desses cordeiros faziam era cobrir o pecado. Quando o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, o Cordeiro imaculado, sem mácula, sem defeito, de forma genuína, morre por nós, ele apenas não cobre o pecado, ele dissipa o pecado. O sangue de Jesus, diz João, nos purifica de todo o pecado. Isso é uma boa notícia. Vamos lá, se você vai aplaudir, vamos lá, com alegria. Aleluia, aleluia. Uma outra coisa que disse a vocês no texto, falando de que o evangelista Mateus, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Isso diz respeito à humanidade de Jesus. Isso é um mistério extraordinário. Ele é Deus e ele é homem. Ele é a palavra de Deus na terra. É Deus entre nós. Mas ao mesmo tempo Jesus é homem, sujeito a todas as intempéries que a vida impõe a qualquer ser humano. E aí, se você assistir a pregação de domingo passado, que está no nosso canal no YouTube, ou no meu canal no YouTube, você vai ter a direção de que tudo que nós, como seres humanos, passamos, sofremos, Jesus passou. Então, Jesus não é alheio à nossa necessidade. Isso é algo extraordinário. Ao mesmo tempo que Ele é Deus entre os homens, Ele é homem entre os homens. E disse a vocês que Jesus, Ele é esse sacerdote diferenciado, esse sumo sacerdote por excelência. Porque o sumo sacerdote ficava restrito ao manuseio dos utensílios no templo. Jesus é esse sacerdote que é o pastor com o pé no barro, no meio da comunidade, no meio das suas ovelhas. Jesus não é o sacerdote que está lá longe, que inclusive nem faz o trabalho de imolar o cordeiro.
Quem fazia eram os levitas. O máximo que o sumo sacerdote fazia era entrar no Santo dos Santos, fazer as suas rezas, suas orações, não é? Ligar ali as lamparinas, manter o fogo aceso e manter essa via de comunhão com Deus limitado. Porque para mim, Deus na arca da aliança é Deus limitado. E essa é uma coisa extraordinária da graça. Porque agora Deus não se limita mais a um objeto. Jesus não mais, Deus, a sua glória, a sua graça não está restrita a um utensílio, a uma caixa. Agora, Deus está em todo lugar. E não só o sumo sacerdote tem acesso a Deus, agora todos nós temos acesso a Deus. Isso é uma notícia extraordinária. Aleluia. Disse a vocês que esse sumo sacerdote ficava lá uma vez por ano, não é? Alguns dias lá manuseando a arca, fazendo as suas orações. E Jesus é esse sumo sacerdote que está no meio da sua comunidade, no meio do seu povo. E é fato a sua palavra quando ele diz em João capítulo 14 que não nos deixaria só, que depois voltaria para o Pai, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele mandaria o Consolador para que ficasse conosco todos os dias, para que aonde você estivesse, a presença dele pela via do Espírito Santo estivesse com você. Então, querido, aquela noite fria de inverno, quando você entra lá no seu banheiro e fecha a porta e chora sozinho, quietinho, sem ninguém ver, para não incomodar o marido, a esposa, não é, ou os filhos, e você sozinho, quem sabe não tem um lugar para orar, e você vai lá no banheiro orar, e você madrugada, no frio sozinho, você está ali, gemendo, orando, clamando ao Senhor. Parece que Ele não te ouve, parece que você está sozinho, mas ali, o Espírito de Deus está com você. Essa é uma promessa extraordinária que Jesus nos concedeu. Ele está conosco. A presença do Espírito Santo está permanente aonde nós estivermos. A Bíblia diz que Jonas estava lá no ventre do peixe. E quando Jonas ora e se arrepende, pede ao Pai misericórdia, a Bíblia diz que o peixe o leva até a praia de Nínive, e o peixe vomita Jonas na praia de Nínive. Olha que coisa interessante. Aonde nós fizermos a nossa cama, ali estará o Espírito de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? O faça com alegria. Que coisa boa. Vamos lá, disse a vocês então, dei ênfase à humanidade de Jesus. Ele nos entende, Ele nos compreende, Ele sabe de você. Jesus não é esse Deus alheio, sabe, distante de nós. Ele está muito perto de nós, Ele entende o nosso linguajar, Ele entende a linguagem do catedrático, não é? Entende a linguagem da pessoa mais simples, ou que nem sabe falar. Porque bem antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe de nós. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis. Um dia desses eu vi um vídeo, achei muito interessante, alguém fazendo uma conotação, uma demonstração, uma figura de linguagem do que seria esses gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. Essa linguagem que ninguém entende. Aí ele colocou 2 bebês, deveria ter 6 meses, 4, 5, 6 meses, de 5 a 6 meses, e os 2 bebês faziam barulho um com o outro, e não era uma conversa, era um barulho, era um babucio, um barulho, não é? Uma fala engraçada, não era fala, mas de alguma maneira os 2 bebês se interagiam um com o outro, faziam aquele barulho, e eles compreendiam uma linguagem um do outro, e riam um para o outro. Eu achei bem interessante.
essa demonstração para nós entendermos um pouquinho o que é essa compreensão dos gemidos inexplicáveis, que Deus nos entende, que Deus compreende, que o Espírito Santo sabe ler. Então escute, de verdade, eu acredito que com você já tem acontecido isso, porque comigo inúmeras vezes, de chegar diante de Deus e sinceramente, sem ter forças, cansado, esgotado, sumiu do meu vocabulário as palavras para me expressar diante de Deus, tamanho peso, tamanha tristeza, tamanha angústia, e só gemer, não ter palavras para argumentar com Deus acerca da minha dor. E depois daquele momento de choro e sem dizer palavras, só gemidos, quando levantei da oração, levantei um novo homem. Sabe, é esses momentos que nós não temos argumento, palavras para nos expressar diante de Deus, e o nosso gemido, Deus entende, Deus sabe ler. Sabe por quê? Porque Ele te criou, Ele fez você. O fabricante conhece o produto que fabricou, que criou. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá, faça com alegria. Aleluia. Disse a vocês que Jesus veio salvar o homem. O objeto de salvação de Deus era o homem. O propósito de salvação de o Filho do Homem, quando no texto que ele veio salvar eu e você. Ele veio salvar o homem. Citei a você a imagem do farol, que para nós alcançarmos essa salvação, nós precisamos olhar para o farol, olhar para Cristo. Citei a você o texto onde Jesus diz, onde o evangelista diz, assim como, não é? A serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Disse a vocês, relembrando a história dos hebreus, que picado pelas víboras, quando eram picados com o veneno mortífero, ao olhar aquela serpente de bronze, eles eram livres da morte. De alguma forma milagrosa, havia ali um antídoto que se manifestava sobre eles. Disse a vocês que de alguma forma, em Adão, nós somos picados, literalmente, pela serpente, a antiga serpente. Em Adão, se Adão foi picado, todos nós recebemos essa marca. Todos nós em Adão fomos picados. E na nossa natureza entrou o veneno do pecado. Agora, quando olhamos para Jesus, o seu sangue e o seu nome contém o antídoto contra esse veneno. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário por nós, nos redime de todo o veneno que o diabo entranhou em nós, colocou em nós a partir de Adão. Então o objeto de salvação de Deus para a humanidade é o homem em si. E agora, como eu vou entrar nesse item, quem se perdeu? Quem se perdeu? O homem se perdeu. Nós nos perdemos, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi que se perdeu? O homem se perdeu. E disse a vocês que quando ele pecou, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que nós perdemos foi a nossa humanidade. Falei bastante disso na semana passada, essa coisa de nós perdermos a nossa humanidade. É claro que também perdemos a nossa espiritualidade, mas disse a vocês que demonstramos a nossa espiritualidade pela via da nossa humanidade. Se nós quisermos conhecer alguém espiritual, ele precisa ser muito humano. Não é o que sobe nas paredes que cospe fogo. Não. É esse que demonstra a sua humanidade com o outro. E o ser humano no pecado perdeu essa essência tão extraordinária de ser humano. Perdeu isso. E quando ele perde a essência de ser humano, com ele se perdeu todas as benesses de Deus. E o que são as benesses de Deus? Todas as dádivas
guardadas em Deus. Todas as bênçãos reservadas em Deus para nós, nós perdemos as benesses de Deus, os benefícios que a comunhão com Deus nos trazia. Nós perdemos quando perdemos a nossa humanidade. Então escute, quem se perdeu? O homem se perdeu. Eu quero convidá-lo para Lucas capítulo 19, vamos lá. Lucas 19, versículo 10. Vamos só ler esse texto tem uma história extraordinária, porque esse texto vai reproduzir antes dele uma história extraordinária, não é? Me parece que é o mesmo texto que nós lemos de Mateus, mas o texto de Lucas, o doutor Lucas, apresenta esse texto numa outra via de entendimento. Vamos repetir esse texto, vamos lá? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas apresenta esse texto quando ele faz a leitura de Jesus na casa de Zaqueu. E quem conhece a história de Zaqueu sabe que Zaqueu é um publicano, um cobrador de impostos, que Zaqueu é aquele que ele sobe numa árvore, no sicômoro, não é? Sobe numa árvore, porque ele ouve falar que Jesus está passando por ali, e como ele é de baixa estatura, uma via dele poder ver Jesus é subindo na árvore. Não é? Diga misericórdia. Diga, Jesus é bom. Ele merece. Vamos lá, o que ele merece? Porque o som não merece. Aleluia. Glória a Deus. Escute uma coisa. Zaqueu baixinho queria ver Jesus. Você sabe essa história. É certo que ele consegue subir na árvore e chamar a atenção do mestre. Aí Jesus diz: Zaqueu, desce, vamos lá. Let's go. Eu quero ir na sua casa. Vamos lá na sua casa. Hoje eu me convém pousar na sua casa, quero jantar com você. E Zaqueu leva Jesus para a casa dele. Só que Zaqueu é a demonstração do homem perdido. Meus irmãos, em Zaqueu, é olhar para nós. Por isso que Lucas apresenta esse texto, porque ele apresenta um outro relato, está em outro contexto. É por isso que os evangelhos se completam. Porque cada um escreve e narra conforme a sua visão. E para nós nos enriquece. A visão de Lucas é apresentar a figura do verdadeiro pecador, rejeitado de Israel. Porque os publicanos eram aqueles que recebiam de Roma a autoridade para cobrar os impostos. E o problema não era esse. O problema era a ganância e a usura, que a Bíblia tanto condena, que a lei tanto condenava. Só que o sistema capitalista já estava incrustado ali no meio do conceito religioso e político de Israel, porque estava no mundo já. Então os publicanos eram judeus que recebiam a autorização dos romanos para cobrar os comerciantes judeus, para ser uma via de política mais fácil, para não ser direto um oficial romano, para não dar muita confusão. Imagina chegar aqui em Santa Maria, um nordestino, um mineiro, chegar aqui e quer taxar o Rio Grande do Sul. Aí vai ser um problema, não é? A gauchada não vai gostar muito. É mais fácil alguém do meio. É mais fácil alguém, não é, da terra. Ou pelo menos com uma história com a terra. Olha, meus irmãos, nós estamos aqui há 20 anos. Eu não sou gaúcho, já me considero gaúcho. Não foi fácil conquistar vocês. Eu tive que namorar muito com vocês, usar muita bomba chacha. Eu tive que usar muita bomba chacha. Eu chamava bomba chacha, não era bombacha. E tive que usar muita bombacha, andar até com uma faca na cintura. Para mostrar que eu sou gaúcho macho. Entendeu? Para conquistar vocês. 20 anos depois nós estamos aqui. Agora sim é mais fácil ouvir um homem assim, que está entranhado em nossa terra. Não é isso? Agora vocês imaginam então vir um outro oficial e querer romano dar as ordens. Ainda mais pela via da dominação. Roma tinha se apoderado de Israel com as suas legiões, deixado bases ali e dominado a região, subjugado. Não foi assim uma conquista amistosa, e sempre foi uma via de muita confusão ali,
que diga aos zelotes. Vamos lá. Só que Zaqueu era aquele que não apenas chegava nos comerciantes e dizia assim: vamos lá, vim cobrar aí a mensalidade do mês, do imposto. Ele chegava e via um produto, via um candelabro e dizia: esse candelabro você está vendendo por quanto? Estou vendendo por 10 dracmas, estou vendendo por 100 reais. É muito barato, vamos lá, venda aí por 300 reais. Eu não vou conseguir vender esse candelabro por 300 reais. Venda, e metade já é de imposto. Era um problema. Eles não só cobravam, eles estabeleciam uma taxa sobre o produto dos comerciantes. Então era um problema. Fora disso, que é comum no humano, o desvio de capital, o desvio de dinheiro. Uma parte ia para Roma, uma parte ia para o templo, e muita boa parte iam para esses. E me parece que Zaqueu não era apenas alguém que ia lá, um fiscal, ele era o chefe dos fiscais. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Então, minha gente, escute uma coisa: os judeus odiavam os publicanos, esse tipo de gente. É tão tal que existe uma cultura entre os rabis que os publicanos não entravam nas sinagogas. Eles não deixavam os publicanos vir cultuar no sábado na sinagoga. Eles não deixavam, porque eram extremamente ladrões, na sua grande maioria. E Zaqueu é essa tipificação do homem perdido, do judeu de raiz que trai o seu próprio país. É um homem que se perdeu dos princípios da sua religião, da sua terra, do seu povo e, por que não dizer, do seu Deus. Zaqueu é o tipo de homem perdido. E quando Jesus diz assim: hoje me convém ir na sua casa, literalmente ele está dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus se dispõe e propõe a ir para a casa de Zaqueu, ele está dizendo: eu achei você, eu vim salvar você, eu vim encontrar você. É você perdido, é você pecador que eu quero, é você pecador que eu quero perdoar, é você todo errado, perdido, que eu quero endireitar. Foi para os perdidos que Jesus veio. Então foi por nós que Jesus veio, porque todos nós, diz a Bíblia, estávamos e andávamos como ovelhas perdidas, sem pastor. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Quem se perdeu? O homem se perdeu. E Zaqueu é esta tipificação de homem perdido. E o que ele perdeu? É a quarta pergunta. O que ele perdeu? Ele perdeu a sua comunhão com Deus. Ele perdeu a sua humanidade. E o conceito de perda é muito grande. Deixa eu ler para você aqui o conceito de perda. No verbo transitivo, conceito de perda é ficar privado de alguma coisa ou qualidade física ou moral que possuía. Repito, ficar privado de uma coisa ou qualidade física ou moral que possuía. Segundo, ser separado de alguém, especialmente pela via da morte. A morte é uma demonstração o quanto nós nos perdemos. Porque antes do pecado não tinha a morte, não existia a morte. E a morte então é uma grande demonstração até hoje do quanto nós nos perdemos, o quanto o homem se perdeu. E muitos só se encontram quando se deparam com a morte. Minha gente, até que agora deu uma acalmada, espero que se mantenha assim, mas é quase toda semana eu e o pastor Arnoldo estamos fazendo ofício fúnebre. Nós estamos disputando quem faz mais. Sabe? Quase toda semana estamos fazendo ofício fúnebre, e ali, diante da morte, pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece, mas ouve falar de seus históricos, o quanto são orgulhosas, o quanto são prepotentes, o quanto se acham senhores de si, se acham melhores que todo mundo.
só porque tem um diplomazinho a mais do que o outro, porque sabe falar melhor que o outro, porque ganha um pouquinho mais, sabe, porque tem a cor da pele diferente um pouco do outro, porque, sabe, porque mora naquela região, aquilo, porque tem essa religião, acha que é superior a esse outro que tem essa outra religião. Sabe esse tipo de gente assim, que se acha superior? Muitos desses, diante do luto, da morte, eles caem o queixo. E eles passam a compreender de que não são nada, são pó. É como diz a música do J Neto: é pó, é cinza, é o barro que soprou. Quando Deus criou o homem, diz a canção do J Neto, quando Deus criou o homem, deu um mistério, algo assim, não é? Fez um mistério ou deu um mistério. Quem é o homem? O homem é barro, é pó, é o barro que soprou. Aí essa pessoa se dá conta de que, quem somos nós? Nós somos carentes da bondade, necessitados de Deus. Quem somos nós? Nós éramos um povo, minha gente, que andava em trevas. Nós éramos um povo que andava em trevas, perdido, até que apareceu Jesus, a luz do mundo. Jesus apareceu no nosso caminho. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Depois, perda tem a ver com desperdiçar, dissipar, deixar escapar. Então veja, o ser humano em Adão, ele desperdiçou, dissipou, deixou escapar o que ele tinha diante de si. Esse é o conceito de perda. Depois, dar cabo, destruir. Nós passamos por tudo isso, a humanidade, longe de Deus em Adão, na consequência do pecado, passamos por tudo isso. Se corromper é um outro conceito de perda. A humanidade tem se corrompido a nível de governo, a nível religioso. A pastora falou agora de tarde dos essênios. Os essênios, era como se fosse um grupo, eles eram considerados um grupo seitário, porque eram da linhagem de Levi, do serviço sacerdotal. Eles deixaram o serviço sacerdotal e foram morar no deserto, porque eles acharam que o sistema sacerdotal estava corrompido. No templo, as pessoas, os cambistas, eles faziam aquela coisa de alguém que vendia um boi lá em Jericó. Ele não tinha como fazer, como fazia um tempo atrás, e levando um boi de Jacó até Jerusalém. Muitas vezes esse boi morria no caminho. Imagina levar um touro para ser sacrificado lá em Jerusalém. Então eles vendiam o touro em Jericó. E chegavam em Jerusalém com o dinheiro, eles iam lá no comércio que era normal, que existiam, e dizia: quanto que é esse touro? É tanto. Então eles compravam o touro, só que vendiam o touro lá por R$1.000. Os cambistas diziam: esse touro é R$3.000. Mas meu amigo, não pode. Eu vendi um touro com tantos arrobas, tanto quilo, por R$1.000. Por que você está cobrando 3.000? É para Deus. Para Deus tem que ser o melhor. Mas meu amigo, eu vendi por isso. Como é que eu vou dar para Deus algo que o que eu tenho é isso aqui? Então Deus não vai te receber, pecador. Então virou uma ganância. Você imagina aqui, eu chegar para você, nós temos lá o Café das Nações, vendemos Bíblias, alguns utensílios, e eu dizer: gente, essa Bíblia é o seguinte, essa Bíblia eu comprei, sei lá, por R$30, mas assim, ó, é uma Bíblia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela vale R$1.000. É a Bíblia que está sendo vendida no Templo das Nações, na loja do templo, ela tem que ser R$1.000, porque é a palavra de Deus. Isso é uma coisa que não tem explicação. Era isso que os cambistas faziam, com o apoio dos sumos sacerdotes, com o apoio de toda a classe sacerdotal. Então os essênios disseram: isso não é para a gente, nós não queremos isso, e foram morar no deserto. Eu estive nessa região lá de, como é que é? Pirã, né? Onde foram achados os pergaminhos do Mar Morto, Curã. Inclusive esta semana está tendo, né? Já passou a semana dos manuscritos do Mar Morto, muito interessante, Quirã, não é? Eu estive lá em Israel, quando eu estive lá, e conheci essa região.
Olha que interessante. Os essênios estavam lá, queridos, para viver uma vida, como pregou a pastora agora de tarde, em comunidade, de forma muito simples. Porque as coisas de Deus, porque as coisas do Senhor não são complexas. O sistema da lei sacerdotal colocou um monte de regras para poder adorar, para poder sacrificar, para poder servir, cheio de regras. E uma coisa exagerada por dinheiro. É aquela coisa, dê a sua casa e Deus vai te dar 2 casas. Isso não existe. Isso não é bíblico. Dê a sua casa e Deus vai te dar 2 casas. Não é assim. Escute uma coisa, queridos. O ser humano perdeu esse senso de simplicidade. E os essênios foram viver esse modelo para demonstrar que era possível. E eles viveram assim, por muito tempo. E João Batista conviveu com eles. É bem possível que Jesus também tenha vivido um pouco lá com eles. Esse modelo de simplicidade. Então veja, o homem se corrompeu. Queridos, quantas pessoas, elas são pessoas boas. E escute, política, não sou contra a política, em hipótese alguma. Sou contra o sistema corrupto. Mas quantas pessoas boas vão para a política e elas se corrompem. Eu tinha um amigo pastor lá em Belém, que era vereador. Ele dizia: pastor, tem gente que diz assim lá na Câmara dos Vereadores, para votar alguma coisa, eles dão chácara. Eles dão, sabe? Ó, você vota lá nesse projeto e eu te dou tantos terrenos, te dou isso e aquilo. Sabe que coisa complicada isso, não é? O sistema corrupto em todos os sentidos. Por quê? Consequência do pecado. O homem se corrompeu, porque o homem se perdeu. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Então veja, nesse processo de o homem ter se afastado de Deus, ele perdeu a sua direção. Ele perdeu o rumo. Ele perdeu o sentido. E até hoje o ser humano caminha por isso. Como é possível, pela via do lucro, o homem destruir a mata? O homem destruía os rios. Falava esses dias com o irmão Milton, falando lá de fora, ele dizendo que na sua juventude, lá na região ali onde ele morava, até o meu sogro, tinha os rios, tinha os córregos que pescava. Hoje, sabe, todo mundo plantando soja, o lucro, dinheiro, não tem mais esses rios. Tudo envenenado ou secaram. Sabe, o ser humano destruindo. Eu gosto muito da fala do Leonardo Boff no seu livro, e outros livros que são muito parecidos, mas a partir do livro O Ethos do Cuidado, ele diz: o ser humano perdeu o que ele nasceu para ser, cuidador. E se o homem não cuida da terra, não pode cuidar do outro homem. Se o homem não cuida do que vê, como cuidará do que não vê? O homem, com a consequência do pecado, perdeu isso, o senso de cuidado. E por isso disse a vocês semana passada de que às vezes nós vemos nos animais um cachorro que adota um gato que adota um cachorro, e o ser humano pega outro ser humano e joga na lata do lixo. Veja o quanto o ser humano, ele se perdeu, quanto nós nos perdemos por consequência do pecado. Escute uma coisa, essas perdas foram terríveis, inúmeras e humanamente irreparáveis. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Escute, o homem por si só não tinha condição de se achar. O máximo que o homem podia fazer, como fez Zaqueu, foi subir numa árvore. O ser humano desde Adão tem tentado subir, como tentou subir em Babel. O ser humano tem tentado se aproximar desse grande outro, desse Deus, pelas suas vias, pela via da vela, pela via do crucifixo, pela via da religião, a começar dos primeiros homens. E não estou falando dos primeiros homens de Game of Thrones. Estou falando dos primeiros homens, a partir de Adão. Tentam subir,
fazer meios para se aproximar de algo maior do que eles. É o que eles fazem em Babel. O ser humano tenta se elevar. Eu vou meditar, eu vou ficar zen e até me elevar, até transcender. Não é possível. O ser humano não consegue fazer isso. O máximo que ele consegue fazer é isso, é tentar subir. Mas se Jesus não olhar para ele, ele não será encontrado, não será achado. O ser humano pode dar 1000 cestas básicas, mas isso não vai lhe garantir a salvação. O ser humano pode dar o seu corpo, sabe, para querer fazer uma média, mas se isso não for por amor genuíno, não vai adiantar, não vai ser salvo, porque nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, é dom de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com uma alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso. O homem não tinha condições de acessar a Deus, de achar o caminho. O ser humano estava tão desnorteado. É um outro conceito de perda, é ficar desnorteado, é ficar perdido. Eu não sei se aqui você já tiver alguma experiência nesse sentido, mas papai contava que andava muito para fora no meio do mato. E papai dizia que muitas vezes ele se deparava com um tipo de cobra que deixava ele desnorteado. Que ele olhava para a cobra, tem um certo tipo de cobra que parece que tem esse efeito, não é? De desnortear o caminhante que caminha aí no mato. Meu pai ia de uma cidade para outra sozinho, no meio do mato. E ele disse que às vezes ele ficava assim, que ele ficava andando em volta, que ele tinha que parar numa árvore, encostar a cabeça, ficar uma meia hora para poder se situar e achar o caminho que ele tinha perdido. Que interessante isso, não é? O ser humano com o pecado ficou desnorteado. A pancada foi grande, o baque foi grande, a mordida foi ferrenha. A humanidade ficou desnorteada. Nós não conseguimos por nós mesmos acessar o caminho de volta, encontrar o caminho de volta, até que o caminho se apresente para nós. E aí o caminho se apresenta para nós. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho se apresentou para nós. O caminho se apresentou para a humanidade. Aleluia. Digam amém. O problema do ser humano, querido, é que como o filho pródigo, o ser humano sempre está insatisfeito. É uma outra demonstração o quanto a humanidade se perdeu. Como nós temos achado pessoas inquietas, insatisfeitas, infelizes. É o filho pródigo, que não basta estar em casa com seu irmão e com seu pai, aquele espírito inquieto, de buscar aventuras, de sair da posição de segurança e querer se aventurar por aí. Como nós temos pessoas com espírito inquieto, com a alma inquieta, insatisfeitos, andando de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento, de casamento em casamento, insatisfeito com o que tem. Isso é uma demonstração da nossa vida caída. Por que não ficar feliz na casa do Pai? Meus irmãos, como temos visto, e mais do que nunca, como dizia o Lula e a Dilma, nunca na história desse país, mais do que nunca, queridos, o ser humano tem estado inquieto. Olhe, mesmo com as determinações de segurança, de restrição, o ser humano está lá inquieto, não consegue ficar um pouco em casa. Não vem para a igreja, mas está no shopping, está na rua, está em todo lugar por aí. Escute uma coisa, queridos. Isso demonstra a nossa velha natureza adâmica, inquieta. Fique em paz com o seu casamento.
Fique em paz com a sua família. Quem sabe você não está lutando por esse emprego agora, sabe? Sempre inquieto. Fique em paz na igreja onde você está. Tem pessoas, sabe, que ficam se aventurando de igreja em igreja, pulando de galho em galho. Daqui a pouco está perdido, minha gente. Daqui a pouco está aí, perdido. Começa, sabe? Vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá. Daqui a pouco não vai em lugar nenhum. Cuidado com isso. Diga misericórdia. Diga misericórdia. O Senhor Jesus nos fez nos encontrar de volta. Então Jesus veio buscar o que se havia perdido. Nessa noite eu quero orar com você, porque além de fazer o principal, que foi nos salvar, que foi nos encontrar, que foi nos achar, nos trazer de volta, mas há algo em você, além da salvação, que ao longo do processo se perdeu. E hoje em Jesus, você precisa achar. Quantas pessoas, numa via sincera, como Maria e José, indo para Jerusalém, para os sacrifícios anuais, ao voltarem, perderam o principal, perderam Cristo, perderam Jesus. Nessa noite, querido, pelo Espírito de Deus, eu falo a você hoje, além de você se reencontrar em Deus, permita que Deus resgate, ou mesmo você resgate o que você perdeu ao longo da sua caminhada com Deus. Perdeu a simplicidade de Deus, do Evangelho de Jesus, do quanto é gostoso estar a sós com Deus, e o quanto é prazeroso estar no meio da comunidade, adorando juntos ao Senhor. Quem sabe você perdeu a vontade de cuidar. E quem sabe não, acredito que falo pelo Espírito, com pessoas daqui, que outrora você tinha vontade de ver os frutos crescendo, pessoas se convertendo e se firmando, e você apacentava, e você cuidava, e você agora, quem sabe, está perdendo essa essência de cuidar, que é uma essência que diz respeito a toda a humanidade, mas há pessoas com algo mais, há pessoas que têm um chamado a mais para apacentar, para cuidar. Quem sabe você era uma pessoa que cantava, que tocava, que ministrava, que cuidava de pessoas, liderava uma célula, equipe, ministério. A sua casa era um lugar onde ali a palavra de Deus era ministrada. E agora você diz, não quero mais isso. O pastor Arnoldo que falou de manhã de uma moça que ele conhece, de uma adolescente que era da igreja, de uma outra igreja, e ela diz, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus. Porque tinha uns pais muito rígidos, ou isso e aquilo, a minha época de juventude eu não aproveitei no mundo, agora eu quero aproveitar, não quero saber de Deus, de igreja, dessas coisas. Querido, resgate o que você perdeu. Permita que Deus resgate em você aquilo que se perdeu, volte. Como Maria e José se deram conta e disseram, aonde que está Jesus? Onde é que está o menino? Volte. Volte para o templo. Literalmente, quem sabe você que está acompanhando esse culto ao vivo, volte para o templo, volte para a casa do Pai, e aí é na casa do Pai, é no templo, onde Maria e José encontram o menino, e quando eles chegam lá, Jesus está lá, eles ficam, mas Jesus, nós perdemos você, e Jesus diz, mas vocês não sabem, que eu vim fazer a vontade do Pai? Querido, volte ao primeiro amor, volte à essência, resgate aquilo que se perdeu em você. Quem sabe você é uma pessoa alegre, feliz, é da tua essência ser assim, mas aí as intempéries da vida lhe deixou você uma pessoa amarga, triste, que não consegue desfrutar as benesses de Deus. Volte a ser o que você era. Só que uma coisa, o conceito de restauração na Bíblia é como no conceito da resiliência. A resiliência é minha área na psicologia. A psicologia absorveu esse conceito da engenharia, da física, o conceito da resiliência.
é quando um objeto recebe um impacto e ele consegue absorver o impacto, e quando passa o impacto, ele fica mais forte do que antes. É a diferença, por exemplo, de construção e restauração. Construir é você desfazer o que tem e fazer de novo. Restaurar é você manter os padrões originais. Então, voltar à essência em Jesus, Jesus, quando nos restaura, quando nos redime, Ele nos volta ao padrão original que Ele tinha feito no homem, em Adão. Então escute, Deus quer que você volte, e quando voltar, resgatar o que se perdeu, que seja melhor do que antes. Esse é o conceito da resiliência, é você passar por um impacto, e quando passar por esse tipo de impacto, você ficar melhor do que quando você passou. Ser uma pessoa melhor. Você absorveu, aprendeu e você cresceu com isso. A restauração de Deus em nós e o seu nos encontrar é nos fazer melhor, até do que o projeto original. E eu encerro dizendo a você o seguinte: quando João Batista vai aparecer, ele vai aparecer naquela região do Mar Morto, na segunda Betânia, na primeira Betânia, ali próximo ao Jordão. E quando João Batista aparece pregando a mensagem do reino, assim como os essênios estavam lá, aquilo biblicamente é uma figura de linguagem, porque quando os essênios vão para o deserto, eles estão dizendo: nós queremos recomeçar. Quando João Batista, ele está pregando o Evangelho, ele começa a pregar uma mensagem nunca pregada antes, a mensagem do reino. É como se dissesse: se arrependam, e foi isso que ele disse, recomecem. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, aquela região, foi a região onde o povo hebreu entrou em território cananeu, para conquistar a terra. Quando os hebreus que estavam 40 anos no deserto, as portas de entrada para conquistar o território, foi exatamente aquele lugar, próxima de Jericó, próxima do Mar Morto, próximo do Rio Jordão. É ali a porta de entrada, é como se fosse uma linguagem: vamos entrar de volta, vamos recomeçar, vamos resgatar o que nós perdemos há muitos anos. Nessa noite, pelo Espírito eu digo a você: resgate o que se perdeu. Se coloque em pé em nome do Senhor. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Deus quer lhe trazer para o projeto original, do começo da sua caminhada com Deus. Feche os olhos. Prepare uma canção para nós, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero que você se lembre de momentos em que você passou no encontro com Deus, no reencontro, naquele dia em que você entrou na igreja celebrando, dançando, aqueles momentos a sós, na sala de oração, no seu banheiro, aqueles momentos de que você esteve a sós com Deus, e que experiência gloriosa, se derramar na presença de Deus. Se lembre disso agora, fique à vontade. Se lembre desse momento do começo da sua fé com Deus, aonde muitas das coisas de Deus, muito simples, lhe falava o coração. Quando você cuidava de outros, mesmo ferido, você sentia e percebia que Jesus também te curava. Comece a orar ao Senhor. Amado Deus, nessa noite eu oro por mim, por essa igreja, pelas pessoas que estão acompanhando esse culto ao vivo agora, aonde quer que elas estejam, Senhor. Quem sabe entristecidos com o Evangelho, e quem sabe são pessoas que têm dito: com Deus, eu não estou chateado com Deus, mas com uma igreja, com os pastores, com uma religião, com o sistema. Quem sabe essa pessoa está cansada, está exaurida. Oh Deus, traga de volta esta pessoa à sua essência,
aquela vontade que ela tinha de evangelizar, aonde ela pegava um folheto, ela ia nas praças, nos hospitais, orar pelas pessoas. Meu Deus, momentos maravilhosos de discipulados, experiências extraordinárias contigo. Oh Deus, nós queremos resgatar isso. Nós queremos resgatar o que se perdeu. Vem, Senhor, e resgata a comunhão perdida. Resgata, Senhor, a comunhão perdida, meu Deus. Amado da minha alma, resgata essa simplicidade do Evangelho, essa simplicidade de estarmos uns com os outros, o prazer da tua casa, o prazer da sua presença, meu Pai. Onde esta pessoa tinha fome da tua palavra, tinha fome de ti, tinha sede de ti. Oh Espírito Santo, resgata isso, meu Deus, restaura isso, meu Pai. Vem sobre nós, Senhor, esta pessoa que está acompanhando na sua casa. Oh, visita agora, Pai. Toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Envolva esse ser. Envolva essa pessoa nesta noite, meu Pai, com a sua presença gloriosa. Volta, Senhor. Traz de volta este calor, esse fogo que queima os nossos ser, o nosso coração, meu Pai. Oh, Rabacandaramai. O Rabachandarabacandarama, o Rabachandarama, o Rabacandaramas, o Rabachandaramaia, Xarabacandaramas, Xandaramaia. Vem, Senhor, com a tua presença, inunda, meu Pai, o nosso coração, Senhor. Inunda, meu Pai. Adore ao Senhor, adore. Na sua casa, aqui na igreja, adore o Senhor, por um momento, por um instante.